Oi, mães! Hoje a proposta aqui é um pouco diferente. Normalmente eu trago vídeos para vocês sobre como lidar com um tema específico, né? Seja briga entre irmãos, ou seja mau comportamento, birras infantis. E hoje eu queria trazer assim uma ideia de um vídeo onde vocês pudessem ter acesso a várias ferramentas da educação parental e para que vocês consigam perceber que existem técnicas, existem formas de resolver aquele comportamento indesejado, existem formas de você conseguir trazer essa calma de volta, existem várias técnicas e a ideia é que vocês percebam se já utilizam, se não conhecia, se conhecia, se faz sentido readaptar, tudo isso a gente vai falar aqui durante esse nosso vídeo. E aí eu vou começar com vocês com uma das ferramentas que é chamada redirecionamento. Vocês já ouviram falar dessa técnica? Se não ouviram ou se aplicam, depois vão me deixando aqui nos comentários se vocês já colocam isso em prática, se dá certo, se não dá certo, se lá na sua casa funciona, se não funciona. Tá? E o redirecionamento, ele é uma técnica, ele é uma ferramenta que ele é muito utilizada. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a criança está fazendo algum tipo de comportamento que você considera inadequado, que você considera ali um comportamento indesejado e que você, enquanto adulto, tem um papel importantíssimo que é tirar o foco daquilo que a criança está fazendo e levar para um outro foco, né? Levar para uma outra situação. Aí você vai poder até considerar que Daniela, isso aí eu já faço, eu só não usava esse nome de redirecionamento. Mas existem alguns detalhes aí no meio do caminho, né? Que não é só tirar o foco da criança e distrair, olha o passarinho, olha o gatinho. Porque normalmente eu até vejo algumas pessoas fazendo isso, de tirar o foco da criança, mas às vezes de uma forma bem descontextualizada. Por exemplo, eu já ouvi teve uma vez que eu estava num supermercado, né? E aí eu vi uma mãe que estava lá tentando acalentar a criança e uma senhora na fila dizendo para ela: calma, neném, calma, ó o gatinho, sendo que não tinha gatinho. E aí eu fiquei pensando, nossa, como que a gente faz isso no automático a ponto de a gente nem perceber que às vezes utiliza isso de uma forma que não é verdadeira e que pode ser que sem perceber você consiga colocar mais lenha na fogueira, porque imagine que você diz: calma, calma, olha o gatinho, e a criança vai procurar e não existe gatinho, né? Aqui é só um exemplo básico de a gente tentar olhar para essa técnica de uma forma mais atenciosa para que não seja só aquilo que a gente leva no senso comum, né? Então o redirecionamento é, por exemplo, quando uma criança tá lá querendo colocar o dedinho na tomada e aí você tem que fazer o quê? Redirecionar o foco dela para que ela não vá para aquele lugar. E isso não quer dizer que ela não vai entender que aquilo não é perigoso, pelo contrário, ela tem que perceber por que você está tentando tirar ela daquele foco e por que você está tentando levar ela para outro, de uma forma sincera, de filho, olha, a tomada, se você colocar o dedinho, ela vai dar choque, vai machucar o seu dedinho. Isso eu falo para vocês que pode ser utilizado independente da idade, mesmo que a criança não consiga compreender, pelo menos ela vai perceber que você está dando ali uma devolutiva para ela. E logo em seguida você pode fazer esse redirecionamento, não é algo abrupto, sabe? De uma hora para outra. Então, filho, olha, aqui não é legal você colocar o dedinho, mas você pode, por exemplo, ajudar a mamãe aqui a peneirar a massinha de tapioca que a mamãe está fazendo. Vamos lá temperar lá, vamos lá peneirar com a mamãe e tal, porque esse aqui não pode, mas isso aqui pode. O que eu quero que fique bem claro para vocês? Que o redirecionamento, normalmente ele vem com uma eficácia que acontece muito mais quando você pensa que tem que trocar o que a criança não pode pelo que a criança pode, né? E é no sentido de sempre que você for perceber isso, sempre que você for perceber que você está dando muitos nãos, que você está tendo que impedir a criança de fazer um comportamento, que você também traga uma opção para que a criança faça outro tipo de comportamento. Porque só cortar o comportamento da criança é o que muitas vezes vai gerar aquela situação em que a criança se joga no chão e ela grita, e ela chora e ela se bate na parede. Então, assim,
você poderia ter evitado isso utilizando essa ferramenta que é tão simples, mas que, se for bem utilizada, ela tem realmente um potencial muito grande de fazer a diferença, né? E claro, vão surgir assim algumas situações que você vai tentar fazer o redirecionamento e muitas vezes ele não vai funcionar, porque a criança realmente focou naquilo e ela não quer focar em outra coisa que você está sugerindo. E aí, dentro disso, vão surgindo outras técnicas que você tem que fazer. Então, eu já vou pegando esse exemplo para a gente ir fazendo um gancho de outras ferramentas, porque quando se trata da educação infantil, quando se trata de crianças e a gente entende que cada uma tem a sua individualidade, seu jeito de ser, vai sim existir uma hora que para uma criança aquilo funciona e para outra não. E vai existir um momento em que para aquela criança até funcionou e talvez no outro dia já não funcione mais. Então tudo isso tem muito a ver com o fato de você ter um leque de opções, você ter um leque de técnicas, de ferramentas para poder dizer assim, agora eu preciso usar essa. Eu usei essa, não deu certo, então troca, bota essa. Então digamos aqui que dentro desse exemplo que eu coloquei, a criança não quis tirar o foco da tomada, né? Você não conseguiu, sugerindo outras coisas, que ela desviasse esse foco. Aí já existe uma outra técnica chamada a ação. Haja mais e fale menos, né? Isso chamando mesmo o adulto para a ação. E aí, em que essa ferramenta ela é muito interessante? Eu acho que, assim, tem uma frase que eu acho que vocês já ouviram falar demais, porque eu, pelo menos, já tenho isso, assim, que é algo que há muito tempo a gente escuta falar, que é: eu já falei 1000 vezes para esse menino e ele continua fazendo a mesma coisa. Essa é uma frase que eu gosto muito de falar, porque vez por outra a gente escuta essa frase e algumas situações que a envolvem. E aí a gente fica com aquela, né? Então, se você já falou 1000 vezes, o que vai fazer a diferença você falar 1001 vezes, né? Se 1000 vezes a criança não fez, então não é 1001 que vai resolver. E aí é nessa hora que essa técnica faz uma diferença. É você lembrar que está falando demais e começar a agir mais do que vai falar. É como se você trocasse mesmo o sermão pela ação, né? E isso, gente, vocês podem ter certeza que é uma simples atitude que vai beneficiar não só o que você está querendo ali de objetivo com a criança, como também vai te trazer uma sensação de mais paciência, porque eu posso dizer para vocês que é assim, algo que tira muito a paciência de uma mãe, você ter que repetir aquela coisa, você vê que mesmo repetindo nada funciona, nada acontece de diferente. E aí você fica naquela sensação de incapacidade. Quando você se percebe nessa situação de incapacidade, aí você já quer partir para o lado punitivo, ou partir ali para aquela ideia de que se a criança sentir medo, aí ela vai te respeitar. Se a criança ficar de castigo, aí sim ela vai entender que ela está fazendo alguma coisa errada. E a gente se perde no meio dessa confusão toda. Quando, na verdade, se a gente souber utilizar a ferramenta, a gente vai, né? Você vai estar com aquele papel enquanto mãe, enquanto responsável e adulto, de gerenciar tudo isso. Porque a gente precisa entender que criança vai ter comportamento de criança. Criança, não basta a gente dizer assim, essa criança é mal educada, não basta você só rotular, você precisa entender que alguns comportamentos eles são naturais da fase que a criança está vivendo, que independente da fase, coisas de criança, comportamentos de criança, sim, muitas vezes eles são irritantes, eles são indesejados, mas eles fazem parte de uma construção. A criança não chega ao mundo sabendo tudo que a gente sabe e às vezes a gente, enquanto adulto, sabe de muita coisa e não faz muita diferença pelo fato de às vezes saber de muita coisa, mas não saber gerenciar, não saber lidar com elas. Então, é nessa hora que faz toda a diferença você ser essa pessoa que vai conduzir, que vai mediar, e não só aquela pessoa que vai tentar mostrar para a criança que toda hora ela está errando, que o que ela fez não é legal, né? Então, assim, o agir mais que falar, no passo a passo, ele acontece de uma forma que você, por exemplo,
diz para a criança que ela não pode pegar na tomada, né? Porque era perigoso. Aí você fala uma vez, filho, aí o dedinho na tomada vai ser muito perigoso, você vai se machucar e a mamãe não quer que isso aconteça. Aí a criança vai lá e insiste, você diz uma segunda vez, filho, ó, se você continuar tentando colocar o dedinho aí, a mamãe vai ter que pegar você e tirar você daí. E aí você já está avisando uma segunda vez de forma respeitosa, de forma que você está tentando fazer a criança entender, né, de uma forma, de uma linguagem que acompanha a faixa etária dessa criança. E aí, numa segunda vez, nada aconteceu, a criança voltou a ter a mesma ação, então a partir da terceira, por exemplo, você pode começar a agir. Ao invés de tentar explicar muito, você simplesmente pega a criança e tira do lugar. Só que isso, você pode até dizer, mas já é o que eu faço, eu tiro. O que muitas vezes acontece? O que acontece é que, às vezes, a pessoa tira sem nem ter dado aquele tempo da criança perceber ali o que pode, o que não pode. Às vezes já é uma ação, não pode, já é tirando. Sabe? Aquilo que muitas vezes até a criança se assusta. Às vezes o choro, a birra vem pelo próprio susto, pela forma como foi conduzido, mais do que pela negativa da ação que a criança está fazendo. Então, Daniele, mas se eu conversar muito, ela vai meter o dedo na tomada e vai, né? Não, tudo isso que eu estou falando tem muito a ver com você realmente tentar fazer, porque isso aqui é o princípio de tudo, né? Do que a gente está falando do entendimento. Mas, claro, tudo isso tem que ser levado em consideração da criança? Tem. Você, nessa hora que está explicando para a criança que meter o dedinho é perigoso, antes de ter tirado, você pode simplesmente ficar na frente da tomada, de uma forma que você fica de costa para a tomada, olhando para a criança, explicando por que ela não pode, mas não fez aquela retirada grosseira, aquela retirada ríspida que assusta a criança, que faz com que a criança perceba que está fazendo algo que não é legal, né? E eu sei, assim, eu tô falando isso para vocês porque é um comportamento muito natural dos adultos, querer assim que a correção aconteça imediatamente. Então a criança errou, eu tenho que corrigir. Não, ela fez errado, pois ela não pode sair daqui. E dá para fazer isso de uma forma gentil, de uma forma firme, né? Nem permissiva, nem punitiva. Isso dá para acontecer, né? Se você consegue utilizar, por exemplo, essa técnica de agir mais que falar, você já está realmente conseguindo fazer com que aquilo que para a criança é cansativo e que para você também é cansativo, aquilo já ganha uma outra conotação. E quanto mais você conseguir aplicar isso, menos o comportamento da criança vai acontecer. Por quê? Porque a criança vai começar a perceber, na quantidade de vezes que você explica uma vez, explica duas, na terceira você age. Isso é diferente de você dizer assim, eu vou contar de 1 a 3, se tu não fizer o que eu tô te falando, 1, 2, quem nunca ouviu isso aí? 1, e a entonação já, né, já é aquela para a criança para ter medo mesmo, para sair dali porque tá com receio de ficar de castigo ou então de apanhar. E aí tudo isso tem resultado? Tem isso da criança sentir medo, de antes do 3 ela correr e fazer o que você está pedindo, tem resultado? Tem, porque aquele comportamento ali muitas vezes ele vai ser interrompido. Houve alguma aprendizagem com isso? Aí é o que você tem que se perguntar, porque tudo disso que eu falo com vocês aqui tem o sentido de ser uma educação que não é a curto prazo, que não é só pensando ali na interrupção do comportamento, no aqui e no agora. É algo que você entende que tem uma construção a ser seguida, que existe lá um adulto que precisa chegar nessa vida adulta com habilidades sociais, com todas as características de um adulto saudável. Quando eu falo adulto é nesse projeto, mas se isso é feito passo a passo, a criança também vai se beneficiando disso no aqui e no agora, né? Porque com certeza é muito mais prático, assim, é muito mais rápido na cabeça da gente, na cabeça de muita gente, de que
se eu dou o castigo, se eu dou a punição ou se eu deixo fazer do jeito que quer, as coisas se resolvem mais rápido. E se resolvem, mas outros problemas são criados. Então eu costumo dizer assim, normalmente você resolve um problema e cria mais de um. Resolvendo aquele problema e criando 3. Então assim, chega uma hora que a conta não fecha, sabe? Por isso que é muito importante a gente ter conhecimento, por isso que é muito importante a gente ir atrás assim de se munir de ferramentas, de técnicas para conduzir essa educação que é tão preciosa, né? Nós estamos falando aqui de seres humanos, de crianças que precisam realmente ter um dia a dia mais saudável, que precisam se sentir aceitas, né? Sentir que são ouvidas, que são respeitadas. Eu até gosto de falar assim que se nós adultos conseguíssemos, se nós adultos conseguíssemos ter assim uma noção de que as crianças elas têm direitos iguais aos nossos adultos, que se existisse esse olhar de igualdade, não igualdade no sentido de que a criança tem que saber o que é certo e o que é errado, porque não seria igualdade, considerando que a maturidade neurológica de uma criança e de um adulto é diferente, mas uma igualdade que levasse em consideração que toda criança tem direito à sua dignidade, ao seu respeito, a ser respeitada, né, a não passar por humilhações. E eu tô falando isso porque tem formas de agir com a criança que são muito humilhantes, sabe? Tem formas assim que a gente vai carregando no dia a dia de forma automática e vai trazendo lá de trás, sem pensar muito no que elas podem gerar, que trazem isso, traz sensação para a criança de vergonha, né? De não se sentir aceita ali no ambiente. Isso acontece, por exemplo, quando uma criança, vamos pegar aqui o exemplo, a Maria está lá no aniversário e derruba um copo de suco no meio da sala. Imagine assim, dependendo da forma como é essa educação, dependendo da forma como essa mãe entende o que aconteceu ali, aquilo pode gerar uma sensação de humilhação, de vergonha. Às vezes a criança por si só por ter derrubado, ela já tem aquela sensação de vergonha. Mas eu ainda digo para vocês, tem gente que não se contenta da criança ter passado a vergonha pelo próprio ato e ainda coloca mais de como você é desastrada, tu não presta atenção em nada. Quando for pegar esse copo aí, tu me pede, porque tu nunca consegue segurar as coisas direito. E olha o tanto de mensagem que vai chegando na criança, né? Primeiro a mensagem de que ela não é capaz, porque se ela tá ouvindo ali que ela sempre derruba, o senso de capacidade dela vai diminuindo. Se ela tem aquela pessoa que é a figura que deveria mantê-la segura e livre daquela humilhação, assim, pelo menos um pouco mais acolhida, e não tem, olha o tanto que ela não vai se sentir aceita, o tanto que ela não vai se sentir importante. Então, assim, muitas palavras, muitas frases que saem de nós, mães, né, nesse processo de educar, se ela não for bem observada, eu gosto assim até de dizer que as palavras, né, elas têm poderes assim para levar para um lado muito bom algo e para também destruir. E palavras que vêm das figuras de referência, das mães, dos pais, das pessoas que estão ali com a função de proteger, essas palavras elas têm um poder assim muito forte. Então, Daniele, então eu tenho que toda hora estar me policiando, estar prestando atenção. Sim, se você quiser ter a certeza de que você está fazendo um trabalho, quando eu digo trabalho é porque o trabalho de construir um ser humano ele é bem delicado, complexo, né? E tudo que a gente faz é realmente dentro dessa jornada de ser mãe, de ser pai, tudo que a gente faz tem uma consequência lá na frente. Então, sim, não tem como eu dizer que é o contrário disso. A gente tem que se policiar, a gente tem que perceber o que está por trás. Quando eu digo o que está por trás, é exatamente a gente cantar uma musiquinha, por exemplo, de boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Vocês já pararam para assim, observar o que essa letra dessa música quer dizer? E o que uma criança que absorve tudo de uma forma concreta entende quando está ouvindo?
E aí, muitas vezes na cabeça de alguns adultos, né, de algumas mães, aquilo é só uma música que foi passando da bisavó para a avó, para a mãe e chegou ali na filha, né, na criança. E que é uma coisa tão natural, porque como é que a gente vai perceber que isso é uma coisa que vai gerar problema se é uma música que a gente escuta e que de tanto escutar ela ficou muito natural aos nossos ouvidos. Ela ficou tão natural que a gente esquece de perceber o que a letra quer dizer. E é disso que eu estou querendo colocar aqui. É da gente se preocupar com o que está por trás, com os nossos comportamentos automáticos, para a gente revisitar tudo isso que fez parte da nossa educação também. A gente precisa ir lá atrás e perceber algumas coisas que foram feitas e decidir se a gente quer replicar ou se a gente quer realmente dizer assim, olha, não faz sentido, então eu preciso fazer alguma coisa com isso, né? Tá nas minhas mãos aqui fazer alguma coisa diferente com isso. E é interessante a gente perceber que existem caminhos. Muitas vezes a gente tem muito medo, receio, se sente incapaz porque a gente esquece de procurar esses novos caminhos, essas novas possibilidades. Mas sempre é tempo, sempre é momento para fazer isso, né? E aí, enquanto eu estava falando aqui com vocês, eu me lembrei de uma outra ferramenta da disciplina positiva que ela tem também um poder assim, muito interessante de fazer uma transformação, seja na forma da criança colaborar, e tudo isso que a gente está falando sobre comportamento infantil, sobre um desenvolvimento saudável, que são as perguntas curiosas, né? Vez por outra vocês me escutam falar dessa ferramenta em alguns temas específicos, porque ela é uma carta, assim, ela é uma ferramentazinha que dá para utilizar na maior parte dos comportamentos da criança. E o que seria, Daniela, essas perguntas curiosas? É você literalmente trocar o mandar pelo perguntar. Então, de repente, se você começa a praticar esse tipo de estratégia de toda vez que você sentir vontade de mandar seu filho fazer alguma coisa, você trocar isso por uma pergunta, é muito interessante. Tentem praticar isso aí na casa de vocês, vocês vão perceber uma diferença enorme. Então, o que seria, vou dar um exemplo aqui para vocês. Você já cansou de mandar seu filho arrumar o quarto, né? E aí, ao invés de você tá lá com a ponta da língua de vai arrumar teu quarto, já te falei que você não vai tal coisa se você não arrumar seu quarto, você não vai sair para brincar, não vai jogar videogame se você não arrumar seu quarto. E aí, você se pegar, ao invés de dizer isso, você trocar uma pergunta. Filho, para você jogar videogame, a gente tinha combinado que precisava você fazer alguma coisa antes disso. Você consegue lembrar do que era? E aí, possivelmente, se vocês tiverem feito um combinado, nesse exemplo que eu tô dando, a criança vai dizer, mãe, eu tinha que arrumar meu quarto, né? Filho, era como a gente tinha combinado, né? Tá, aí um exemplo de vocês tendo combinado alguma coisa não. Vou dar outro exemplo aqui. A criança jogou uma roupa suja no chão. E aí, ao invés de dizer assim, eu não já te falei que lugar de roupa não é no chão? Pega essa roupa agora. Ou, isso eu falei de uma mãe que tem uma linha mais punitiva. Agora vamos pegar alguém que tem uma linha mais permissiva de filho, por favor, a mamãe já falou que roupa não é pra você deixar no chão, filho. E tá, não foi o tom de voz, né? Vocês percebem que o tom de voz indica mais ou menos como é que é cada coisa, né? E aí a gente vai pegar e trocar isso por uma pergunta. Como seria essa pergunta? Filho, você já percebeu que quando as roupas se acumulam muito no chão, fica assim a sensação, pelo menos pra mim, a sensação de que a casa tá bagunçada. O que você acha que a gente pode fazer para essas coisas não acontecerem muitas vezes? Dei aqui um exemplo aleatório. Vocês podem fazer as perguntas como vocês quiserem. Apenas usem a criatividade de trocar o sermão por uma pergunta. Vocês vão perceber o quanto que isso faz diferença. E por que essa ferramenta ela é tão poderosa, né? É porque ela vai além dessa colaboração que você quer que a criança tenha. Ela parte da ideia de que a criança vai trabalhar algo muito importante, que é o próprio raciocínio, a autocrítica, a avaliação que a criança tem que fazer da situação. Então, assim, isso exige muito da parte ali neurológica da criança, isso exige
dela ter que pensar numa linha de raciocínio. Então, olha o tanto de construção interessante que vai sendo construída, né? E, além disso, quando, né, a gente sempre fala que a criança tem uma necessidade muito importante, nós adultos temos que lembrar disso sempre. A criança precisa se sentir aceita, a criança precisa se sentir importante. E quando lhe é perguntado alguma coisa, né, quando a criança precisa responder algo e que alguém chamou para dar voz ao que ela tem para dizer, isso dá uma sensação para a criança de pertencimento, sabe? De ser aceita ali, de que a opinião dela é aceita, é ouvida, de que ela se sente importante porque o que ela vai pensar e dar de solução vai transformar, vai dar em alguma coisa ali no ambiente familiar. Então, assim, existe um ponto positivo que vai além daquilo que a gente quer, que é só a criança obediente, né? Que muitas vezes a gente utiliza formas de educar sempre nesse sentido de eu tenho que educar de um jeito que minha criança, que meu filho me respeite e faça o que eu quero, né? E faça o que tem que ser feito, só que o faça o que tem que ser feito às vezes é só ali o que eu quero, o que eu enquanto mãe quero, eu enquanto pai quero, e a gente esquece de fazer essa participação da criança no processo. E essa ferramenta de perguntas curiosas, ela traz muito esse benefício da criança fazer parte ali, né? Dela se sentir mesmo participante de todo o processo. Seja da hora de reconhecimento do que não foi legal, seja da hora de pensar na solução. E existe também, dentro disso que eu estou falando para vocês, uma ferramenta que é muito... a gente pode sim chamar ferramenta ou não, mas são 4 passos para a gente conseguir a colaboração da criança, para que a criança seja mais cooperativa, né? E aí vamos pensar aqui, o que seriam esses 4 passos? Primeiro é importante que você perceba que a criança ela precisa se sentir compreendida, tá? Você precisa validar o que está acontecendo ali, o que você está percebendo. E aí eu vou dar um exemplo para a gente ir seguindo passo a passo. Vou pegar inclusive o mesmo exemplo que eu usei com vocês da criança que derrubou o copo no aniversário, derrubou o suco lá no meio da sala. E aí a gente vai pegar isso, porque seria um comportamento que a gente não gostou, ou pelo menos que a gente gostaria que não acontecesse muitas vezes, né? E aí a gente vai pegar e vai fazer esse passo a passo aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Então, o primeiro passo, compreender a criança. Então, se a criança lá, Maria, derrubou o copo, você chega, filha, eu percebi que você ficou um pouco com vergonha, né? Eu percebi que você derrubou o copo, ficou um pouco assim, olhando para um lado, olhando para o que as pessoas estavam, se estavam te olhando, se não estava. E aí você vai dando devolutiva do que você, mãe, percebeu ali do momento, do que tiver acontecido com a criança, tá? Nesse exemplo foi isso. Filha, eu percebi que você ficou com vergonha. O segundo passo seria você ter uma ação de empatia com a criança. E a empatia não significa dizer que você vai concordar com a criança, mas significa dizer que você vai se colocar no lugar dela, né? No sentido mais amplo da coisa. E aí você vai dizer, filha, eu me lembro de uma vez que aconteceu algo parecido comigo e assim, a sensação que eu tive foi de vergonha. Acho que por isso que a primeira sensação que eu tive é que você estava com vergonha, porque quando aconteceu comigo foi o que eu senti. E aí eu sei que isso realmente é uma situação que não é legal, né, quando acontece. Aí você fez essa coisa de se colocar no lugar dela, né, e de trazer uma conexão, porque isso é muito importante. Um terceiro passo seria o momento em que a criança agora vai te ouvir. Porque os 2 primeiros passos foi o que? Você ouvindo a criança, se colocando no lugar dela, dando voz ao que você acredita que era o sentimento que ela vivenciou, para num terceiro momento ela conseguir um pouco te ouvir. E aí, por que eu estou dizendo que isso acontece? Porque todo o processo que no automático, que muitas vezes eu vejo acontecer em algumas relações, em algumas situações como essa que eu coloquei, é o quê? É a mãe chegando e dando lá algum, se não for um sermão, mas já querendo tirar a criança da situação ou não dando conta ali de elaborar, né? Não dando conta de elaborar com respeito, com a sensação de acolhimento.
E quando a gente faz isso, de seguir esse passo a passo, nesse terceiro momento é a hora que você vai dizer o que você sentiu, né? Ou você vai dar a sua percepção. Filha, eu percebi assim que o que aconteceu com você, eu acho que aconteceu porque você estava um pouco distraída tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu vi que você foi pegar o copo e foi pegar o seu celularzinho. Dei aqui um exemplo de celular, mas claro, tudo nas devidas idades. Foi pegar um brinquedo. Tanto faz, mas você dá ali a sua percepção do que você acha que pode ter ocasionado aquilo, sempre observando de não colocar a culpa na criança, mas de falar dos fatos. Existe sempre essa diferença. Ao invés de você focar na pessoa, foca no que aconteceu, foca no fato, porque aí a criança não sente que tem que se rebelar ou se encolher de vergonha ou ela tem que mentir por algum motivo. Então, assim, a criança não precisa ficar alerta nem armada, ela vai se sentir acolhida, então aquilo vai ser conversado de uma forma mais proveitosa. E aí, nessa hora, você dá ali o que você percebeu, né? Como chegou para você. E num quarto passo é onde vocês se encontram para decidir como vocês vão fazer para aquilo não acontecer muitas vezes. Se dentro desse caso foi a criança ter derrubado, e normalmente isso pode ter sido só um incidente, né? Você pode dizer, filho, eu acho só assim que vamos pensar aqui numa forma disso não acontecer de novo. Se ela disser, mãe, não sei, porque aí você vai contribuindo lá. Filha, o que você acha então de quando você for pegar uma coisa, normalmente você não querer pegar mais de uma coisa ao mesmo tempo? Se você vai fazer uma coisa, você pega só uma coisa, entendeu? Você pega só um objeto. Você poderia ter pego só o seu copo e aí depois você ia lá e pegava o seu brinquedo. Mas isso é o que a mamãe está pensando. O que você acha que poderia ser feito para isso não acontecer de novo? Então, esse quarto passo é a hora que vocês estão ali trabalhando em soluções para que isso não aconteça novamente. Isso é que vai ajudando para que os erros não tenham tantas repetições, você não tenha que sempre ensinar a mesma coisa, porque assim, ensinar e repetir faz parte de uma aprendizagem no ambiente infantil. No mundo infantil, a repetição faz parte, o erro faz parte, você ter que falar muitas vezes também faz parte e é uma realidade, né? Dessa a gente não pode fugir. Só que quando você aplica essas ferramentas, quando você aplica essas técnicas, consequentemente você vai ter que passar por isso, você vai passar por isso com menos frequência. E essa é a intenção, é tornar a maternidade, que é uma coisa assim, eu diria simples, mas trabalhosa, você cada vez torna esse trabalho menor. Você não vai querer fazer da maternidade um trabalho sem fim. Existe um trabalho a ser seguido, um dia a dia, uma rotina que existe, mas você tem ali o poder, dentro desse conhecimento, dentro dessas técnicas que você utiliza, de tornar isso mais leve. Né? Você tem essa possibilidade sim, porque aí você vai estar dentro da ação de prevenção, você está dentro da ação de ensinar para que não aconteça novamente, você está tentando reduzir os danos, então tudo isso faz uma diferença muito grande. Aqui eu conversei com vocês sobre algumas ferramentas, algumas técnicas, não daria de verdade, assim, teriam que ser muitos vídeos para a gente falar sobre todas as ferramentas, mas que fique claro para vocês que existem essas ferramentas, existem essas técnicas que elas vão estar ali para realmente ajudá-las enquanto mães nessa jornada, para que vocês se sintam mais seguras, para que tenham uma educação ali em que vocês entendem que é mais consciente, ela não é só na intuição, ela não é só na forma como você foi criado, na forma que as pessoas te dizem que tem que ser, não, ela é embasada, você testa, você pratica, você vê que tem um resultado. Um dia tem um resultado, tudo bem, não deu resultado no outro, você tem a oportunidade de ir mesclando, de ir colocando essas cartas no momento que você achar pertinente. Então, assim, é entender que você pode e deve ser protagonista dessa jornada para que ela fique uma jornada cada vez mais linda, que fique uma jornada em que você construa ali dentro do seu ambiente familiar, um ambiente harmonioso, cheio de respeito, né? Cheio de
de amor, que essa criança vai crescer e que ela vai absorver toda essa mensagem, toda a linguagem que tem essa leveza, que tem essa coisa de você saber que você está proporcionando um modelo de jeito de ser, que teu filho vai poder modelar com aquilo, mas também vai ter a liberdade de ser quem ele é ou quem ela é, né? Dentro desse processo de autoconhecimento, entendendo que tem uma liberdade, que tem os limites, mas é um limite que também traz uma certa liberdade de escolha para essa criança, para que ela vá construindo isso, de ela ser uma pessoa que sabe o que quer, que uma pessoa que entende o que faz bem para ela, o que faz mal. Então, de ser humanos saudáveis que a gente está falando aqui, e de uma maternidade mais leve também. E se vocês tiverem alguma dúvida, tiver ficado assim um desentendimento sobre como aplicar, não tenham receio, entrem em contato, falem lá nos directs, no comentário, eu vou estar aqui disponível. Minha missão é essa, é ajudá-las nesse dia a dia, nessas situações que vocês passam, tá? Sintam-se à vontade e um beijo bem grande no coração de vocês.